palavra do presidente tem grande significado. Por isso ele precisa preservar um pouco também a palavra, né? Não é uma questão de botar a economia acima da saúde do povo, de jeito nenhum. É uma questão só de que as coisas têm impacto. E esse impacto a gente precisa entender. Em primeiro lugar, nem Freud explica. O problema dele é psiquiátrico. O que a gente pode fazer de análise possível, previsível, é que o presidente tem estabilidade. Claro que a relação do parlamento não é boa. Para o futuro, talvez, nós devêssemos discutir até mesmo um regime diferente, talvez. Um evento global que tem o efeito econômico e humano de uma guerra, para vocês terem uma noção. Olá, boa noite a todos. Bom, estamos começando aqui mais uma live especial nessa série de lives Necton Convida. E hoje eu posso dizer que é uma live exclusiva, com certeza. Acho que tem aqui um convidado que, além de peso, ele é meu xará, Glauco Cavalcante. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Glauco? Tudo bom. Tudo bem. Bom, o Glauco Cavalcante aqui, ele é sócio e fundador da BLP Asset. A gente vai falar um pouquinho sobre um mercado bastante fora, acho que, do radar, de maneira geral, dos ativos clássicos, tradicionais, como todos, né? Posso colocar assim. A gente vai falar um pouquinho sobre fundos de criptomoedas, né? Um fundo aí que o Glauco ali, na asset dele, ele toca. Bom, e antes de passar propriamente para a apresentação aí do Glauco, eu queria apresentar também, enfim, acho que dispensa apresentação de maneira geral. Estou falando do Marcel Zambello, que também vai ajudar aqui, vai me ajudar na moderação aqui e condução dessa live. Tudo bem, Marcel? Como vai? Tudo bem, Glauco? Boa noite aí, Glauco. Boa noite, Glauco, também. Nunca esperava ver dois Glauco na mesma live. É difícil. Bom, acontece. Bom, eu queria perguntar aqui já, acho que fazer uma introdução. O Glauco, ele tem uma apresentação muito extensa aqui, rica ali, para falar de maneira geral, mas eu queria já perguntar um pouquinho sobre a casa, a origem, talvez o histórico dele, ali também dos quem trabalha junto com ele, os sócios de vocês. Fala um pouquinho o que é a casa especialista e olhar aí, acho que a fundo também, sobre o mercado como um todo. Eu acho que você tem essa apresentação, né? Você quer colocar na tela, Glauco? Não, sim. Bom, primeiro, obrigado aí por estar essa oportunidade com a Necton. A gente vem perseguindo essa parceria há bastante tempo. Vocês são uma casa inovadora, moderna, tem uma pegada tecnológica, então a gente está muito feliz de estar inaugurando o fundo com vocês. A BLP, basicamente, nós somos ex-executivos, egressos do antigo Banco de Investimento Garantia, que depois foi adquirido pelo Banco Credit Suisse. Então, eu, pessoalmente, trabalhei no Garantia Credit Suisse durante 21 anos. Em 2010, eu saí do banco com um grupo de colegas de trabalho, com um acordo de não competição, e nós começamos a fazer algumas coisas alternativas. A minha história na Asset lá era de fundos multimercados. Nós tivemos a família Absolute, os hedge funds, os primeiros fundos multimercados do mercado a gente fez lá. Quando eu saí em 2010, eu precisava de produtos alternativos. Eu não podia fazer os produtos tradicionais. Então, nós começamos fazendo distress. Então, a BLP é uma gestora de fundos estruturados, distress. E em 2016, depois, o Axel Blixter, o Alexandre Vassarelli, vieram me procurar, me catequizaram sobre a parte de criptomoedas, né? Eu sou engenheiro de computação. Então, meu DNA, eu caí no mercado financeiro na década de 80, final da década de 80, quando não tinha emprego para engenheiro, né? Então, eu caí no mercado financeiro. Mas o meu DNA é de tecnologia. Inclusive, eu participei de algumas startups em 1998, mesmo estando dentro do banco. Eu tive o privilégio de ser investidor e fundador da NetTrade, foi o primeiro home broker do Brasil, que depois foi assumido pela Patagon e Santander. Fiz alguns investimentos em tecnologia. Quando o Axel me apresentou a cripto, eu também não levava muita fé nisso, eu achava que isso era coisa de tráfico de drogas, era coisa de submercado, anarquistas, né?
Mas depois eu entendi o que era, me apaixonei, comprei Bitcoin, entendi, e falei, Axel, vamos montar o primeiro fundo. A gestora é uma gestora independente, nós somos realmente independentes, né? Não temos ligação com nenhum grupo econômico. E fizemos, junto com a CVM, na época, o primeiro regulamento de fundo cripto do Brasil. Lançamos o primeiro fundo para investidor profissional, em dezembro de 2017, e logo depois, em 2018, quando a CVM, a gente participou junto com eles, em setembro, da instituição CVM 11 de 2018, lançamos o primeiro fundo de varejo, que é esse que nós vamos falar aqui agora para vocês. E depois, agora, em 2020, a gente trouxe mais um pessoal que era nossos colegas do Credit Suisse, que se juntaram junto o pessoal do JP Morgan, e lançamos uns fundos multimercados agora, que vocês vão começar a distribuir. Começou esse ano, então. Então, nós hoje somos uma casa de produtos alternativos e cripto, e agora voltamos a fazer nossos multimercados tradicionais. Legal, tranquilo. Bom, acho que o mundo aí de criptomoedas, que nem você falou, acho que a sua primeira impressão, né, quando você mesmo, uma pessoa formada, né, talvez na área propriamente, não conhecia, remetia talvez a aspectos, características não muito desejadas, né, ou não muito ali palpáveis ali para investimentos tradicionais, né? Mas, bom, acho que acho que na hora, acho que eu convido você então aí para fazer a sua apresentação e desmistificar um pouco aí esse mundo de criptomoedas como um todo. Não, realmente, é até uma coisa pitoresca, eu gosto de contar essa história. Quando eu comecei a entender esse negócio e participar, e aí alguém me falou, na verdade foi o meu ex-sócio, me falou, você sabe quem que é o maior detentor de Bitcoin, na época, né? Na verdade, o segundo maior detentor de Bitcoin do mundo, além do Satoshi, que foi o cara que criou, aí ele me falou que o maior era o FBI. O FBI foi o maior detentor de Bitcoin, porque ele prendeu uns caras que estavam fazendo deep web, vendendo coisas ilegais, né? Prendeu os caras e pegou os Bitcoins dos caras. E quando a polícia pega uma mercadoria que é ilegal, por exemplo, droga, o que ela faz? Ela pega, bota numa mesa, né? Queima, tira as fotos, né? Queima e pronto. Mas o que o FBI fez quando pegou os bitcoins desse pessoal do Silk Road? O FBI leiloou. O FBI vendeu. Ele vendeu esses bitcoins. Aí eu pensei, olha, escuta, se o FBI pode vender bitcoins, então eu posso comprar. E esse foi o meu wake-up call. Esse foi a minha sacada, que eu falei, então não estou fazendo nada ilegal. Pode ter controvérsia, isso, aquilo. Esse negócio aqui não é ilegal. Então eu vou a fundo nisso, e aí eu parti para estruturar os fundos. Essa foi a minha chamada. Mas eu vou tentar aqui fazer... deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver na tela aqui rapidamente? Já está na tela. Posso ir em frente aqui, então? Pode. Tá bom. Bom, olha só, eu vou tentar rapidamente falar em 5 minutos, tentar passar para vocês o que é a tecnologia do blockchain, antes de falar do produto, tá? Bom, o blockchain, ele que deu origem ao Bitcoin, tá? O blockchain ele é uma tecnologia disruptiva. O que quer dizer disruptiva? É alguma coisa que vai mudar o mundo de tecnologia. Realmente, ele muda totalmente os paradigmas que a gente havia conhecido. Tá? O que é um blockchain, gente? O blockchain é o seguinte, ele é como se fosse um livro. Como se fosse um livro que está no cartório. Eu vou imaginar o seguinte, que o Glauco Cavalcante vai vender para o Glauco Legatti um apartamento. Né? Então, nós vamos no cartório, aí eu mostro o meu RG, que é a minha chave primária, o Glauco mostra o dele, o cartorário olha para a nossa cara, confirma, e ele anota num bloco, ele anota numa verbação dizendo que aquele imóvel foi vendido por R$1 milhão do Glauco Cavalcante para o Glauco Legatti. Ele assina, fecha o livro, acabou. Se a gente sair da sala e falar, não, peraí só um minuto, não é 1 milhão, é R$1.050.000. Aí a gente pede para o cartorário, dá para pegar um branquinho e apagar? Ele não pode fazer isso, ele não pode rabiscar o livro, ele teria que fazer uma averbação, ou seja, um outro bloco. Então, o que é o blockchain? A melhor imagem que eu consigo transmitir para as pessoas que estão começando
a entender isso é que ele é um livro que está no cartório e todas as modificações são feitas nesse livro. Então, na realidade, esse livro, e essa aqui é a grande sacação, a grande sacação disso é um livro que está distribuído. E aí, quem é o cartorário? O cartorário, nesse caso, não é uma pessoa, são 10 mil mineradores, aí que a gente chama de mineradores. Esse é um livro que está espalhado na rede e ele, quando ele é alterado, ele é recomposto e feito cópias. E essas cópias são distribuídas em aproximadamente 10 mil mineradores, que anotam os blocos e fazem essas averbações. E esses caras trabalham por um FII, trabalham de uma maneira competitiva e colaborativa para ganhar percentuais e ganhar Bitcoin para manter esse livro atualizado. Então, foi essa sacação do Satoshi que usou a tecnologia do blockchain para implementar uma coisa chamada Bitcoin. Então, quando a gente fala que eu tenho 10 Bitcoins, onde é que estão guardados os meus Bitcoins? Os seus Bitcoins não estão guardados em lugar nenhum. Ele é um saldo numa ledger, ele é um saldo no livro. Então, lá está escrito que o Glauco Cavalcante tem 10 Bitcoins. E hoje ele passou um Bitcoin para o Glauco Legatti. E isso está gravado naquele livro. Então, para você ter acesso àquele livro, você tem que ter uma chave. Esse é basicamente o conceito. E o bacana desse livro é que ele não tem dono. Quem é o dono? Ninguém. Ninguém é dono desse livro. E esse livro pode ser roubado? Esse livro não pode ser roubado. Por quê? Porque se alguém roubar um livro desse, não importa. Um pedaço do livro, uma cópia, é apenas uma cópia. O que importa é que a rede toda está integrada e fazendo cópia. Esse livro ele pode ser hackeado, ele pode ser alterado. É impossível isso ser alterado, porque para ser alterado, ele teria que ser alterado em todos os mineradores do mundo ao mesmo tempo. E eles não vão deixar isso acontecer. Primeiro, porque eles não se conhecem, eles só se comunicam através do código, eles não têm interesse em fazer isso, e o livro está totalmente seguro. Então, ele não pode ser roubado, ele não pode ser manipulado, e ele não pode ser de um dono. Então, essa é a tecnologia do blockchain, e o Bitcoin foi a primeira implementação dele. Isso só é possível por causa de 3 fatores, hoje em dia. Primeiro, o poder computacional. Estima-se que a rede do Bitcoin hoje, esses 10 mil mineradores, seja 525 vezes maior que o poder computacional do Google. Tá? Então, você ficar escrevendo esse livro, cada transação que é feita, precisa de muita computação. Isso só é possível hoje em dia porque o mundo tem um poder computacional muito grande. Tá? Segundo, esse aqui é o poder computacional. Segundo, código-fonte, código livre. O que é isso? Não sei quantos de vocês têm familiaridade com, por exemplo, o Linux. O que é um programa de computador? As 90 mil linhas que estão escritas no Bitcoin, elas são abertas, elas são livres. O que isso quer dizer? Qualquer programador de computador pode ler e entender o que está acontecendo ali. Ou seja, não tem caixa preta. Então, se tiver alguma coisa errada no programa do Bitcoin, se tiver algum roubo, alguma falcatrua, alguma coisa que não esteja perfeita, com certeza alguém já viu. Então, ele é totalmente transparente. Então, esse é outro princípio do blockchain. O código tem que ser livre. O código é a lei. Né? E isso é importante, porque outro conceito que é importante transmitir para os investidores de ativos digitais é o conceito de no trust. Então, o que é no trust? Eu não confio no Glauco Legatti não confia no Glauco Cavalcante, não tem problema. A gente confia no código. O programa ele é imutável, ele é aberto, e o que está escrito, os computadores, essa rede distribuída de mineradores é obrigada a cumprir. Não tem nenhum governo, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma pessoa obrigando que isso seja verdade, que o Bitcoin que eu transferi para o Glauco seja efetivamente transferido. Ele vai ser porque está no programa do computador, está copiado em todos os nodes, e não tem como fugir disso. Tá? Agora, o terceiro e último pilar que botou o blockchain de pé, que permitiu a criação do Bitcoin, é a última pergunta. Glauco, se esse negócio está na mão de todo mundo, se os programas são abertos, o que dá segurança a esse negócio? O que dá segurança é o título
da nossa live agora. São as criptos. É a criptografia. Tá? Então, a criptografia ela não é uma coisa nova. Tá? Ela é uma coisa bem antiga. Na verdade, a criptografia foi inventada para a computação na década de 60, pela própria IBM. Tá? Algum de vocês provavelmente nunca ouviu falar de um roubo de senhas. Alguém já ouviu falar que roubaram as senhas do Google? Roubaram as senhas de todos os e-mails do Gmail? Roubaram as senhas do Itaú, do Bradesco, da Necton? Alguém já ouviu falar? Nunca aconteceu. Tá? E é porque esses caras são seguros? Sim, eles são seguros. Mas um roubo de senha, ele é impossível. O que você pode fazer é phishing, ou seja, você roubar o caderninho do Glauco, você fingir que é uma tela e colocar uma senha, mas você entrar no programa, no disco do computador, nos registros e pegar as senhas é impossível. Porque a senha que está gravada lá dentro, ela é uma imagem não inversível. Ela é uma imagem de uma função matemática não reversível. O que quer dizer isso? Quando você coloca a tua senha, a minha senha da Necton é Necton 123. Na hora que você coloca isso, o que está gravado na tabela, no blockchain, não é Necton 123. O que está gravado lá é alguma coisa que foi embaralhada por um algoritmo, uma função, que ela não é possível se reverter. Matematicamente, ela não é possível se reverter. Então, não adianta. Eu posso roubar todas as imagens do arquivo, das senhas. Eu sei qual é a função, mas eu não consigo matematicamente dizer que ela partiu de Necton 123. Tá? E a única coisa que evoluiu foi o poder, a força dessas funções matemáticas, que hoje, por exemplo, o Bitcoin é o hash 256. Ou seja, para você testar todas as possibilidades disso, o Sol teria que se apagar sobre o planeta Terra para dar tempo de, matematicamente, você conseguir reverter isso. Então, esses são os 3 pilares. Tá? E, por último, uma coisa importante de falar no blockchain é que, a princípio, as pessoas dizem que são transações ocultas, ninguém sabe de quem são os ativos. Isso é verdade. Tá? Você não sabe de quem é aquela conta. Aqueles Bitcoin não está escrito lá Glauco, está escrito uma chave, como se fosse um e-mail. Você tem o e-mail e tem a sua chave. Você não sabe quem é aquele dono. No entanto, elas são totalmente rastreadas. Se você tomar um cafezinho hoje e pagar em Bitcoin, no ano de 2800, no blockchain, aquela transação está gravada. E, de novo, voltando ao cartório, os blocos, é uma cadeia de blocos. Aquele bloco nunca se apaga. Tá? Eu não sei de quem foi, mas se eu precisar saber, no limite, como o FBI fez, que eu falei antes, descobrir quem foi que roubou um Bitcoin ou que fez uma transação ilegal e eu consegui rastrear em que bolsa que ele transformou aquilo em dólares ou reais, de alguma maneira, ou em que lugar ele tomou aquele cafezinho, eu poderia rastrear esse camarada. Ou, pensando no lado bom da coisa, no limite, o nosso fundo, se eu passar as chaves para vocês, as carteiras, você pode ver tudo que eu estou fazendo nos nossos fundos. Qualquer um pode entrar agora, blockchain, Bitcoin, e ver todas as transações que estão acontecendo no Bitcoin a qualquer instante. Então, é o que a gente chama de contabilidade perfeita. No limite, no futuro, uma transação entre Bitcoin, Ethereum, qualquer moeda dessa, você não precisa nem ter um contador, você não precisa ter uma contabilidade e muito menos auditoria, porque basta você, a qualquer instante, qualquer pessoa dizer qual é a carteira, que você pode ver todas as transações que foram feitas a qualquer instante, de graça, com 100% de segurança. Tá? Então, essa é outra enorme disruptura. Bom, o que eu venho tentando transmitir para os investidores é um paralelo entre essa ruptura que está acontecendo agora e o que aconteceu com a internet. Tá? Muitas companhias... Vamos voltar ao boom da internet. Né? Em 98, se eu chegasse para você e falasse assim, Marcel, Glauco, o seu computador vai se ligar com a livraria vai mandar uma foto de um livro e com um preço. E você acredita, vai botar o teu cartão de crédito, você vai pagar, em 3 dias o livro vai chegar na tua casa, uma coisa chamada e-books. Você entendeu que isso vai mudar o mundo? Eu entendi, Glauco, que isso vai mudar o mundo. Agora,
com esse novo protocolo, Money sobre protocolo, o protocolo do blockchain, ele também vai mudar o mundo. Só que é mais difícil das pessoas entenderem ainda. Então, os ativos vão demorar um pouco ainda mais para se valorizar, mas isso vai acontecer. E existem muitos tipos de moeda, dependendo da utilidade delas. Então, companhias como a Amazon e Google conquistaram o mundo. Outras, como os Vitórias e Alta Vista, desapareceram. Então, muita gente me pergunta assim, qual é a moeda que tem? É como se você chegasse lá atrás na internet e me perguntasse assim, que site é melhor? O Facebook, a Amazon ou o Google? Isso era muito comum lá na época. Todo mundo queria fazer um site. Eu quero fazer um site para ganhar dinheiro com site. Essa pergunta não faz muito sentido. O que você poderia me perguntar é o seguinte, quem vai vencer, o Facebook ou o Orkut? O Google ou a Alta Vista? E Toys ou Amazon? Quem vai ganhar essa guerra? E isso é o que a gente faz com o nosso fundo. A gente compra as moedas dentro de setores e tenta entender qual é a função, utilidade delas que vai ser um sucesso. Então, a gente acredita em Bitcoin, não acredita em Bitcoin Cash. A gente acredita em Ethereum e EOS, não acredita em XRP e ADA. Então, a gente faz por função utilidade. Esse é o nosso fundo. Tá? Em janeiro de 2009, o Bitcoin foi criado, em 2008, por um Satoshi Nakamoto, que não sabe se é uma pessoa ou um grupo, que lançou um novo protocolo na internet, que foi o blockchain. O que é um protocolo? Protocolo são transmissões online. No começo, você transmitia arquivos, você transmitia voz, você transmitia endereços, e o blockchain ele pode ser visto como sendo transmissão de ativos. Money over Internet Protocol. Você transfere contratos e você transfere ativos, dinheiro ou contratos. Está aqui. Um dinheiro na carteira ou dinheiro digital, usando a tecnologia do blockchain. Dinheiro na carteira, ele é instantâneo, anônimo, está descentralizado. Ninguém sabe que é teu, está ali. No banco, também é instantâneo, é registrado e é centralizado. Agora, o dinheiro que está no blockchain, ele reúne todas as boas características dos dois lados. Ele é instantâneo, ele está registrado e, melhor de tudo, ele é descentralizado. Então, ele reúne as melhores condições dos dois tipos de dinheiro que a gente conhece hoje em dia. Algumas companhias que já aceitam Bitcoin, Uber, Amazon, Subway, AT&T, várias companhias já estão aceitando negócios em Bitcoin. Agora, falando a nível de investidor, qual é a má notícia? O Bitcoin é muito volátil. Ele sobe 10%, 15%, 60%, 50%. Então, a gente está longe ainda de ter um ponto de equilíbrio para ele se transformar num ativo. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que nós também estamos longe do ponto de equilíbrio. Ou seja, ainda temos muito para avançar. E, quando chegar num ponto de maturidade, o preço deverá ser hoje. Então, esse gráfico aqui é muito interessante, eu acho. Chama-se high lows, que a gente chama. Ou seja, os pontos, os maiores pontos das quedas que o Bitcoin teve ao longo do ano. Então, por exemplo, 2018 chegou a 20 mil. Né? Tudo bem, mas ele teve um mínimo de 3.200. É um absurdo. É uma volatilidade muito grande. Tá? Mas, de 3.200, ele não caiu. Em 2019, ele também oscilou muito. Mas de 3.391, ele não caiu. 2020, que nós estamos agora, está 10 mil. Estamos oscilando em 9 mil e pouco. Já tivemos agora em março, né, quando veio o Covid, ele chegou a 4 mil. Então, ele realmente é muito volátil ainda, porque ainda é muito incerto, pouca gente tem ainda, é um ativo muito pequeno. No entanto, se você pensa no longo prazo, que é o que a gente vende para os nossos investidores, ele tem ido uma alta constante. Tirando o ano de 2015, ele nunca caiu ao longo dos anos. Mas são muitas moedas. Qual que eu devo investir? É um pouco do que eu falei. Né? São algumas empresas que dominaram lá atrás. A gente vai hoje tentar descobrir, daqui a 5, 10, 15 anos, quais são as moedas, os protocolos que vão ser vencedores. Tá? Para isso, a gente tem o nosso fundo, que é o Genesis. Então, a gente tem no nosso fundo, não é um fundo de Bitcoin. Tá? O nosso BLP Criptoativos não é um fundo de Bitcoin. Ele investe 20% do que ele tem no Genesis, que é o nosso fundo no exterior.
E o que a gente faz no Genesis? 80% da carteira está nas 10 maiores moedas, porque essas são provavelmente as vencedoras. Tá? Se alguma entrar nas 10 principais, vai acender o nosso radar. É uma espécie de um embrião de um índice. Ainda é cedo para ter um índice. É apenas um embrião. Então, a gente está em 80% das principais. Tá? Algumas eu tenho. Dessas 10 principais, eu só tenho 5 delas. 5 eu não gosto, 5 eu não tenho. E 20% da carteira pode estar investidas em protocolos menores, ICOs. ICOs são moedas que estão nascendo, que estão começando. Tá? São extremamente mais arriscados. Para vocês terem uma ideia, nesses 30 meses de fundo, a gente só investiu em apenas um ICO até agora. Tá? Então, esse é o objetivo do nosso fundo. Tentar descobrir, para a função utilidade, quais são as 5 ou 6 vencedoras em cada uma dos seus setores. Tá? Como se fosse um fundo de bolsa. Imagina um long only, um fundo de bolsa, que a gente escolhe dentro de siderurgia, qual que é a melhor empresa? Dentro de mineração, dentro de telecomunicação, eletricidade, quais são as maiores empresas, quais são os maiores setores, as maiores apostas nossas dentro de cada função utilidade. Uma coisa, de novo, não se compara com a outra. Né? O nosso fundo local é um fundo que investe 20% em cripto, que é no Genesis lá fora, e 80% em títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, você diminui o risco de escolher o cavalo errado. Né? O fundo tem uma simplificação operacional e tributária. Você, na Necton, investe direto no fundo conosco. Né? É um produto totalmente regulado pela CVM, como eu falei, nós construímos junto com a CVM esse produto. Né? Aí você tem a oportunidade de estar nas 10 maiores e também capturar nessas moedas que a gente tem, que estão nascendo, quem são as grandes vencedoras. Bom, esses somos a equipe, né? Somos nós três, eu já falei, o Alexandre, o Axel e eu. Tá? O Axel é um grande investidor ele é um investidor em startups, então ele tem bastante contatos no exterior com os principais fundos e principais desenvolvedores de moeda. Né? Então, essa é a nossa equipe. Tá? Quando a gente foi fazer o fundo, a gente pensou, bom, vamos fazer uma coisa estado da arte. Tá? Então, o nosso fundo, aqui dentro no Brasil, é a administração da Plural, a Planner é a nossa administradora do fundo profissional, somos auditados pela UHY, o escritório Freitas Leite, que fez, e agora que chama-se Madrona, advogados, que fez toda a parte nossa de legislação, e a parte de câmbio a gente fecha com o Banco da Ecoval. Lá fora, o administrador do fundo é MD Stover, offshore. MD Stover é o maior administrador de fundo cripto do mundo, tá? Um cara que fica em Denver, em Nova York, ele que faz a administração dos maiores fundos do mundo. Tivemos o privilégio de ser aceitos por ele, como brasileiros. Tá? A Cohen Company é o nosso auditor, nosso fundo já passou pela segunda auditoria, é um fundo auditado. Tá? Silvergate Bank é o banco, o Silvergate é um banco que fica em San Diego, que é um banco dos maiores cripto ativos, os maiores fundos usam ele, é um banco muito cripto-friendly. E os nossos ativos estão custodiados na Coinbase, ou seja, as chaves para se mexer nisso não estão conosco. As chaves para mexer nos blockchains, elas ficam guardadas nessa custódia institucional. Agora também a gente está negociando a entrada na Fidelity, tem outros custodiantes, isso é um passo importante, tá, para o mercado de cripto, ou seja, a gente não precisa guardar as chaves, não tem nada a ver conosco, fica tudo guardado lá fora, a gente faz a gestão do fundo apenas. E a nossa parte legal é feita com o Walkers, que é um escritório de advocacia em Cayman. Tá? Esses são os 3 fundos. Na realidade, quando você investe aqui no Brasil, eu já expliquei, você me manda R$1.000, eu pego R$200 seus e mando para o Genesis. Fica lá no Genesis. Tá? O fundo ele tem uma administração de 1,5% ao ano só e uma liquidez mensal. Ou seja, você entra e sai do fundo no último dia. Tá? Então, o fundo só movimenta uma vez por... Lá fora, é muito comum, os fundos têm um lock-up muito longo. Os fundos lá no exterior, de cripto, é coisa de 1 ano, 2, para você entra hoje, só pode sair daqui a 1 ano. Isso aqui no Brasil não funciona. Então, a gente conseguiu montar com o MD Stover um fundo mensal. Então, todo final do mês, até o último dia, você pede o seu investimento. Olha, estou mandando um dinheiro para investir, vai pegar a cota do último dia do mês.
E se você quiser resgatar, a qualquer dia, dia 10, quero resgatar. Tá bom, você vai esperar até o dia 30 e vai ter a cota e vai resgatar. Essa é uma coisa que eu falo para os investidores de varejo, no caso aqui a Necton, com esse modelo que nós fizemos, que todo o dinheiro está lá no Genesis, está tudo no Genesis. Então, você com R$1.000 aqui tem acesso ao mesmo investimento que um investidor de 100, 500 mil dólares nosso no exterior. Então, é um fundo extremamente democrático. Tá? A gente só tem esse fundo. Vocês estão vendo 3 aqui, mas na realidade é o Genesis, que é o Master, o fundo profissional aqui no Brasil, na Planner, que investe lá fora, e o fundo na Necton, que também investe lá fora, de maneira totalmente democrática. A gente não tem outro fundo, não tem outra estratégia, os nossos recursos estão lá dentro, totalmente alinhados. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente. Aqui um pouco da rentabilidade nossa ao longo, desde 2018. Tá? Então, vocês veem, bastante volátil. A gente abriu o Genesis quando o Bitcoin chegou a bater 20 mil dólares, bateu 14. A gente começou o fundo com o Bitcoin a 14 e ele foi a 3 mil, para vocês terem uma ideia. Então, o fundo caiu em 2018, depois voltou em 2019, está voltando em 2020. Esse nosso fundo criptoativo de vocês, a gente começou, ele caiu 7%, depois em 2019 já sobe 2,80% e em 2020 já sobe 16%. Tá? A gente tem um benchmark, que é o CDI, mas também tem um benchmark, que é o BG, o Bloomberg Galaxy Crypto Index, que é um índice que foi feito pela Bloomberg para tentar dar uma noção do que seria esse mercado de uma maneira geral. Né? E nós, felizmente, estamos vencendo esse índice com bastante folga. O nosso Genesis está subindo, por exemplo, em 2020, 41%, enquanto o melhor índice do mercado hoje, que a gente fala mais próximo da realidade, que é o BGSI, está subindo só 29%. Então, a gente está muito satisfeito com a nossa gestão ativa. Então, para terminar, é isso, gente. Nasce uma classe nova de ativos, tá? Vocês terem uma ideia, mas eu estou entrando muito tarde. O Bitcoin valeu 1.000, está valendo 9 mil hoje. Não é verdade, tá? Se você somar todas as criptos do mercado, elas hoje valem 260 bi. Tá? Pode parecer muito, mas não é. A Apple hoje, só a Apple vale 1,5 tri. O Federal Reserve tem em depósitos à vista 7,5 trilhões. O ouro, se você somar todo o ouro do mundo, que é o ativo que mais se assemelha ao Bitcoin em termos funcionais, vamos dizer assim, essa é outra discussão, mas se você pegar o ouro como ativo, ele vale 9 trilhões de reais. Todas as criptos juntas, não é só o Bitcoin, valem apenas 260 bi. Então, realmente, se essa for uma nova classe de ativos digitais, que é um negócio que está começando, a gente acredita que tem muito espaço para ir. As ações são 78 trilhões. A dívida de todos os países, 247. Só para dar uma dimensão do tamanho ainda embrionário. A gente está muito no começo ainda desse mundo digital, de ativos digitais. Tá? Outra coisa que a gente tem transmitido para os investidores é a correlação com os outros ativos. Mas se o ouro cai, a bolsa sobe, o dólar caiu, taxa de juros, o que acontece com o Bitcoin? Totalmente descorrelacionado. Isso é uma coisa que os portfolio managers, os gestores de carteira adoram, porque você diversifica o risco de verdade. Tá? Então, os fatores que levam o Bitcoin e os ativos digitais para cima ou para baixo não são os mesmos de ações, renda fixa, ouro, e mercado imobiliário, petróleo, ou mesmo de qualquer moeda. Isso é muito positivo, tá? Porque diversifica risco, ajuda a diversificar risco na sua carteira. Tá? É uma aposta tão baixo o risco patrimonial, ou seja, a gente indica para os investidores colocar um pequeno pedaço do seu patrimônio em cripto, lembrando que aqui na Necton, você investir no nosso fundo, cada R$1.000, apenas 1/5 de verdade você está investindo em cripto, coloque um pedaço pequeno do seu patrimônio, que se esse negócio ficar oscilando muito, tiver nas quedas, você não se assusta muito, né? E tem uma chance de valorização muito grande. Ou seja, você perde pouco e pode ganhar muito nesse momento do mercado. Eu acho que é isso, Glauco. A apresentação era essa, não sei se eu me estendi muito, mas o que eu queria mostrar era isso. Foi ótimo. Acho que foi uma excelente introdução aqui para quem como todo, não conhecia sobre o mercado. Eu confesso que eu sou, de certa forma,
uma pessoa que admiro muito, né? De certa forma, eu consigo identificar, acho que de certa forma, esse lado visionário, mas eu confesso que ainda não sei entender muito bem ali, de maneira geral, todos os trâmites, enfim, acho que isso foi muito claro. Eu queria iniciar, talvez, uma sessão de perguntas e respostas, aqui algumas dúvidas aqui que vem surgindo, enfim, que eu acho que, de maneira geral, dá para adiantar. Eu queria perguntar um pouco, talvez ali, você falou bastante da parte de custódia, de segurança, questão de ser um ativo que tem uma criptografia, né? Mas assim, não é assim, talvez tão usual. Acho que eu já vi algumas histórias de alguma casa de custódia, não sei exatamente se isso pode ser o correto, talvez ali, foram atacadas. Eu acho que e a questão até de exemplos clássicos, exemplos talvez ali mais fora da caixinha, pessoas que perderam o HD e foram lá olhar o lixo através ali de enfim, um lixão, né? Acho que assim, eu queria que você falasse talvez um pouco desse aspecto que tira ali talvez a apreensão que como um todo. Não, com certeza. Primeiro, é importante dividir entre duas coisas. A rede do Bitcoin, o blockchain, o livro notarial, o caderno, conforme eu falei, nunca foi hackeado. Tá? Sim. Ele nunca foi destruído. Ou seja, o livro é intacto. E ele é impossível de ser destruído. Tá? O que você pode perder é a chave. Então, quando você fala assim, perdi meus bitcoins. Não, você não perdeu seus bitcoins. Os seus bitcoins estão gravados no livro. O que você perdeu é a sua senha. Então, é essa senha que você tem que guardar num lugar seguro. Uma senha de banco. Exatamente a mesma coisa. Se você perder a senha do Itaú, a sua senha da Necton, a senha do Google, você pode ligar no 0800 e tentar recuperar. Aqui não. Aqui não tem 0800. Se você perder a sua senha de acesso ao blockchain, aí você não tem acesso nunca mais. Até você encontrar ele. Ele está lá dentro. Então, a solução de custódia é para a sua senha. E, no limite, você pode anotar até num papel. Então, os roubos que tem são os roubos da senha. No nosso caso, eles estão custodiados em custodiantes que foram montados para isso, com segurança. Isso é impossível de acontecer. Isso é muito difícil, vamos dizer assim, de acontecer. Mas isso está evoluindo. Isso está evoluindo bastante. Então, essa questão da segurança, ela vai devagar sendo evoluída. Agora, o que tem, que as pessoas falam muito, também pode perder, é a questão de pirâmide. Né? Você acha que está comprando um Bitcoin, mas na verdade você não está comprando. Você está dando para alguém, para uma bolsa ou para um esquema de pirâmide, dizendo, olha, parabéns, você tem um Bitcoin. Mas ele não foi lá no livro e gravou o seu Bitcoin com a sua senha lá dentro. Ele apenas disse que fez. Mas, na verdade, ele não fez. Então, essa questão da segurança ela está avançando bastante. Os avanços que tiveram nesses últimos 4 anos são extremamente relevantes e a tendência é isso ficar muito mais simples. Entendi. Talvez aqui uma outra dúvida, talvez ainda sendo talvez uma pergunta muito, talvez fora da caixinha, né? Não sei exatamente. Por exemplo, digamos que no futuro Bitcoin seja uma moeda muito ali palpável de todo mundo. Enfim, acho que uma parte razoável das pessoas tem uma reserva de valor em Bitcoins. A gente não olha talvez Bitcoin com uma coisa muito volátil, por exemplo, para chegar nesse patamar, você não tem que reduzir essa volatilidade? Acho que assim, porque você falou o exemplo bastante do ouro. O ouro, óbvio, que tem uma volatilidade, oscila, né? Mas, assim, para chegar nesse nível de reserva de valor de Bitcoin, ou se não outra criptomoeda, eu acho que a gente vai ter que reduzir bastante a volatilidade para ser palpável, né? Eu não posso, de um dia para a noite, falar que eu tenho, em termos reais, quando faço a tradução do R$1 milhão ou 1 milhão de 500 mil reais, né? Acho que, assim, essa volatilidade de um dia para a noite é uma coisa que não pode acontecer de maneira geral para a grande parte da população, né? Eu queria que você perguntasse um pouquinho dessa volatilidade que envolve ali esses ativos. Tem uma tendência, talvez, de queda? Talvez tenha argumentos que você pode colocar, talvez, essa redução a longo prazo? Sim, você pegou esse é o ponto mais importante.
O que as pessoas dizem que é uma moeda? Meio de troca, princípio de contagem e reserva de valor. Como é que você vai guardar valor num negócio que oscila dessa maneira? É impossível. Não tem como. Então, realmente, o Bitcoin tem que cair muito a volatilidade. E está caindo. Esse ano em especial do Covid, a volatilidade do Bitcoin está se aproximando da volatilidade da Bolsa. A única forma dessa volatilidade cair é mais pessoas aderirem e aí mais pessoas, mais instituições de pessoas passarem a ter Bitcoin como reserva. Então, realmente, se isso acontecer, Glauco, meu xará, o Bitcoin não vai estar nesse preço de 10 mil. Na hora que isso acontecer, realmente as pessoas terem tranquilidade de ter esse ativo guardado como reserva de valor, aí esse preço tem que multiplicar por muito mais. Então, de novo, é exatamente aqueles 2 slides que eu fiz, a boa e a má notícia. E essa volatilidade vai cair, convergência vai cair à medida que as pessoas vão tendo uso do Bitcoin. Então, por exemplo, eu coloquei ali que muitas empresas já estão aceitando Bitcoin, certo? Mas elas aceitam e já vende o Bitcoin. Aí não adianta. Então, quando a Amazon aceita o Bitcoin como pagamento, o que ela vai ter que fazer? Ela vai aceitar e vai guardar. Para quê? Para pagar outro fornecedor. Porque aquele fornecedor está aceitando. E à medida que for disseminado, esse negócio, a volatilidade vai cair. Essa é a expectativa. Entendi. Eu ia perguntar agora, talvez um pouco curiosidade. Eu acho que eu já ouvi falar, de certa forma, que o Bitcoin, não sei exatamente se isso é aplicado só para o Bitcoin ou para as outras moedas, mas o Bitcoin ele tem um número específico ali da quantidade que pode ser minerada, né? Então, queria que você falasse talvez por que essa lógica ali de ser um ativo limitado em termos de quantidade, né? E talvez colocar ali talvez quanto tempo a gente vai demorar para alcançar esse patamar, né? Acho que se pudesse falar talvez um pouquinho nesse aspecto, eu queria entender um pouco. Não, absolutamente. Algumas moedas, ela tem uma limitação, porque na maioria delas, tá? O Bitcoin tem uma limitação de 21 milhões de moedas para ser emitido. Nós temos aí já emitidos aproximadamente 16 milhões e pouco de moedas. Essa é a grande sacada do Satoshi. Tá? É impressionante isso. Ou seja, é uma moeda que tem a inflação decrescente. Eu acho que vocês ouviram falar do halving agora. O que é o halving? O halving é quando o minerador fecha um bloco e ele ganha bitcoins como remuneração. Essa remuneração ela cai a cada 4 anos. Ela era 12, passou para 6,20, para 6,5, para 6,25 bitcoins agora. Cada vez menos eles vão ganhando bitcoins. E tem um limite de moedas. Estima-se que no ano, pelo menos em 2100 e pouco, o Bitcoin vai terminar de ser emitido. Então, isso é uma das coisas que dá uma ancoragem financeira, monetária, muito grande. Ele tem um limite de emissão, diferente do dólar, diferente do real. O Federal Reserve, quando vê a crise de 2008, o Federal Reserve tinha M0 e M1, base monetária, que é básica, que é dinheiro em poder do público e depósito à vista do Banco Central, emitido de 400 bilhões. Em 2008, que foi antes da criação do Bitcoin, ele, para salvar a economia e não cair numa crise de 1929, ele emitiu 4 trilhões de reservas, 4 trilhões de dinheiro. Agora, com essa crise, ele já emitiu 7 e está contratado 10 tri de dólar. No Bitcoin isso não acontece. Não tem como eu mudar o programa. Vocês lembram, então, do programa fonte? Está no programa. Se você lê o programa e eu ler o programa no código, são 21 milhões de moedas, no máximo, que podem ser emitidas. Não mais do que isso. Isso dá uma segurança que não tem uma emissão automática. A inflação dele é controlada. A inflação dele é decrescente. Aí você fala, mas então tem um limite para isso. Não, não tem um limite. Por quê? O Bitcoin ele é feito de 8 números, 8 algarismos. Tá? E o último algarismo é o chamado Satoshi. Ou seja, se você pode ter uma expansão muito grande, que no limite você pagar um cafezinho com um pedaço pequeno do Bitcoin. Então, a valorização do Bitcoin pode ser praticamente infinita e, ao mesmo tempo, a emissão da moeda é finita. Entendi. Eu ia perguntar um pouquinho, se a gente falou, vou colocar aqui um pouco o meu chapéu, né, como analista, né?
analisando empresas aí que, de certa forma, tem um fluxo de caixa, né? Teoricamente, uma projeção que eu posso realizar. Para fazer a determinação de um ativo, que seja uma moeda, eu confesso que, assim, o que você fala, assim, por exemplo, por que o Bitcoin tem que valer hoje $4.000, teoricamente? Você falou, acho que um aspecto bastante importante se trata ali da oferta, que não é uma oferta, de certa forma, ali infinita, né? Obviamente, ali você falou que tem uma quantidade específica que vai ser emitida. Mas eu queria perguntar um pouquinho, como talvez vocês olham ali, vocês têm alguma coisa, um valuation próprio? Existe algum valuation, alguma técnica que hoje já está reconhecida, assim, para você fazer a precificação de um ativo aí, uma moeda digital? Não existe, tá? Eu acho interessante você fazer essa pergunta extremamente inteligente. Essa questão de valuation já sofreu um revés com a internet, né? Então, a questão do network effect, né? Quanto vale uma Amazon, quanto vale um Google, muitos analistas tradicionais já sofreram esse baque quando veio o mundo da internet. Então, como é que eu vou valorizar esse negócio que só dá prejuízo, né? Hoje a gente já aprendeu que network effect tem um valor diferente de fluxo de caixa. Nas moedas, absolutamente não tem ainda um valuation para isso. Simplesmente oferta e demanda. Agora, vamos lá. Eu vou te dar alguns exercícios assim, que a gente gosta de fazer. Se eu assumir que o Bitcoin seria uma moeda, tá? E se eu assumir, lembra daquelas bolas que eu mostrei? É que eu teria que avançar muito na apresentação para chegar nas bolas aqui, tá? Mas eu vou fazer isso, tá bom? Por causa da tua pergunta. Se você assumir que o Bitcoin poderia ser uma moeda e ele poderia ser, digamos, 5% da base monetária mundial, estou dando um chute, 5%, tá? A base monetária mundial hoje, a gente estima que seja 30 trilhões de dólares. Se você assumir que ele seria algo entre 5%, ou seja, porque isso também é uma coisa interessante, Glauco. No começo, todo mundo falava, não, o Bitcoin vai mudar, vai virar moeda do mundo, né? O dólar vai acabar, os bancos centrais vão parar de emitir moeda. Isso tudo é bobagem. Tá? Na verdade, esse lado aqui, na verdade, o que a gente vê como gestor é que é uma nova classe de ativo. E você vai conviver com dólar, com ouro, com ações. Tá? Se você assumir que as criptos vão ser 5% do M1 global, esse 39,8 tri que está aí, dividido por 17 milhões de moedas que estão emitidas hoje, você pode chegar no preço de um Bitcoin $250 mil. Ele hoje vale 10 mil. Ponto. Eu estou te dando um valuation desse novo, que seria um valuation desse novo mundo. O Ethereum, por exemplo. O Ethereum são smart contracts. É outra moeda. É uma moeda programável. Aí eu te pergunto, Glauco, quantos contratos existem no mundo? Quantos contratos de importação e exportação que existem no planeta, contratos de fabricação, contratos de energia, que poderiam ser tokenizados no Ethereum? Bicho, se 1% dos contratos do mundo pudessem estar no Ethereum, eu diria que o Ethereum poderia valer, dividido pelo número de moedas, poderia valer, sei lá, $20 mil. Ele hoje vale 260. Então, a resposta à tua pergunta é assim, não tem uma forma de fazer um valuation ainda. É muito cedo para isso. Entendi. Você falou um pouco o aspecto ali você falou da introdução, né? Algum aspecto chama um pouco ali indesejado, né? Acho que a associação inicial ali para ativos, para atividades ilícitas. Tem alguma, por exemplo, percepção, por exemplo, hoje, por exemplo, Bitcoin, qual é o volume transacionado? Teoricamente, tem alguma coisa que dá para medir? Eu vi uma pergunta aqui de um colega perguntando qual o percentual de recursos lícitos dentro desse universo, ou, teoricamente o oposto, né? Não sei exatamente. Dá para ter uma percepção, assim, de onde está sendo destinado, quem tá recebendo esse dinheiro? Não, né?
Ainda não dá. O que você pode é ver a gente chama de grandes baleias, ou seja, são grandes carteiras que têm ainda posições grandes nos bitcoins, mas não dá para fazer essa avaliação. Agora, assim, o que eu gosto de falar um pouco para os investidores é o seguinte: todos os ativos, quando nascem, eles nascem e a regulação vem depois, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer esse comparativo. Os Estados Unidos tem uma coisa chamada Security Act de 1933, né? Antes de 1933, os caras negociavam ações em Wall Street na rua. Negociavam na rua. Ele pegava, você aqui um papel aqui de uma empresa, quer comprar uma ferrovia que vai chegar no oeste dos Estados Unidos, você quer comprar uma siderúrgica, os caras faziam um papel, escreviam e distribuíam na rua. Então, o que tinha de fraude, o que tinha de esquema, o que tinha de investidor que comprava sem saber o que estava sabendo, era muito grande. E aí os Estados Unidos fez o Security Act em 1933, depois veio a SEC, e assim vai. Então, todo ativo novo, todo, está sujeito aos oportunistas, está sujeito a essa parte que não é regulatória. Isso não é novidade para a cripto. Só a gente olhar para trás e ver que isso ia acontecer. O ouro, por exemplo, tinha ouro que não era minerado. Como é que o ouro era verdadeiro? Hoje você tem tudo legalizado. E é isso que vai acontecer com as criptos também. É um processo natural. Eu ia fazer uma pergunta aqui, Glauco. Você falou um pouco dessa parte legal. Como é que está o mercado de ICO? Como é que ele está evoluindo nos últimos anos em termos de regulação? Se tem também muito investidor grande de renome entrando nessas ofertas? E pensando assim em criptoativos, tem muitos que nascem, morrem depois. Como é que está? Não, sim. A gente teve um boom muito grande, né? Foi 2016, 2017, que estourou. Realmente, assim, hoje você tem 4 mil moedas. Assim, 99,9% disso não vale nada. Absolutamente nada. De novo, é o mesmo paralelo que eu gosto de fazer com os sites. Quem viveu a época da internet é a mesma coisa. Não vou fazer um site, vou fazer um site. É irrelevante isso. Isso realmente não serve para nada. Então, com relação a esses ICOs, agora a gente está muito mais maduro. São poucos ICOs que estão surgindo, esses ICOs estão mais regulados, tem que ter um time por trás bom, tem que ter investidores que desenvolvem o programa, que colocam nas exchanges corretas, que falam com os reguladores. Então, a coisa mudou bastante e vai melhorar ainda mais. Agora, com relação à parte legal, a parte de moeda, vamos dividir a parte de ICOs em duas partes. A parte de função moeda, que é o Bitcoin, ela está mais ou menos simples. Tá? Então, por exemplo, as receitas federais já sabem como taxar. Já tem normativa da Receita aqui no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Aliás, a parte de taxação de imposto sobre criptos ela é muito simples. Isso já está regulamentado. Não tem nenhum problema. A parte de moeda, a parte que está de política monetária, é uma parte que está sendo evoluída. Agora, o que é delicado no ICOs é a parte de tokenização. O que você pode fazer praticamente uma emissão. Você faz uma emissão de tokens, entrega um ativo, descentraliza isso. Então, essa é a parte que a SEC, a CVM, que os reguladores estão evoluindo bastante com isso, para chegar lá na frente de uma forma organizada, para não virar bagunça. Qualquer um emite um token, vou tokenizar minha casa, vou tokenizar minha empresa. Isso não pode, isso não vai acontecer. Tá? O que os reguladores estão de olho é usar a tecnologia do blockchain, a descentralização com organização. Isso vai ser uma evolução muito grande. Isso está acontecendo. Legal. O Glauco, eu queria perguntar um pouquinho a respeito do aspecto de, talvez até de declaração, por exemplo. Uma pessoa que investe aqui no fundo de vocês, ele informa basicamente a quantidade de cotas, né, de vocês, a valorização dessa cota. Não declara o ativo final ali, criptomoedas. Mas, assim, existe já esse campo na tese? Por exemplo, se eu tivesse que comprar individualmente uma moeda, uma cripto, eu tenho obrigação de fazer a declaração. Eu estou perguntando isso até por uma questão, você falou bastante em termos de regulamentação, uma preocupação, acho que sempre remota também a criptomoedas, é um pouco de evasão fiscal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que os governos estão fazendo, talvez até olhando para um risco talvez futuro, né? Acho que você falou bastante, é difícil fazer valuation, né? Então,
quanto mais facilidades essa moeda dá, teoricamente tende a um valor mais forte, né? No sentido ali de ter uma demanda pelo serviço que aquela moeda faz. Então, eu queria que você falasse, talvez, se já tem alguma coisa, assim, talvez, de evasão, alguma legislação de algum país, algum bloco que está mais avançado como um todo? Não, na parte tributária, todos os países estão mais ou menos na mesma página, porque ela é simples. Quando você compra Bitcoin, você tem que colocar no teu imposto de renda, é como se você tivesse comprado um carro, como se você tivesse comprado um imóvel. Comprou, registra pelo valor que você comprou. Se você vendeu, recolhe o ganho de capital. Inclusive, todas as exchanges no Brasil são obrigadas a reportar para a Receita Federal o que está todo mundo fazendo. A Receita está tranquila. Em 2017, desculpa, em 2018, primeiro trimestre de 2018, tá? A gente tem um número, não sei se é verdade, mas que com a valorização do Bitcoin, o IRS, a Receita Americana, recolheu 20% a mais de imposto pelo que as pessoas venderam de cripto. Então, essa parte está tranquila. Com relação ao nosso fundo, então é mais tranquilo ainda, porque se você compra no exchange, você tem que registrar no teu imposto de renda e calcular o ganho de capital se você vender. Aqui no nosso fundo é irrelevante. Se você investe no fundo de bolsa Conecto, no fundo DI, o nosso fundo é a mesma coisa. Você recebe um informe de rendimento da Necto e acabou. Não importa se o fundo é cripto, ou é bolsa, ou é renda fixa. O tratamento tributário é exatamente o mesmo. Essa é uma das grandes vantagens de você ter o fundo conosco. Em especial, se você é investidor de longo prazo. Porque é o que eu falei, gente. Assim, esse negócio de ficar entrando e saindo é bom, é gostoso, é para trader e tal. Mas não é aí que você vai ganhar dinheiro. O que a gente acredita é que você deve colocar um pedaço pequeno do seu patrimônio nesse tipo de ativo e deixar ele lá para ver se acompanhar essa valorização. Você vê, essa semana, gente, a Amazon atingiu o valor máximo de mercado dela. Essa semana. Quando é que as ações da Amazon foram emitidas? Quando é que começou essa história da livraria que eu contei para vocês? Em 1998. Tá? O Bill Gates ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho bem interessante. A gente tem a tendência de superestimar a valorização da tecnologia no curto prazo e subestimar no longo prazo. O que isso quer dizer? Quando surgiu a internet, a gente falou, gente, vai mudar o mundo. Vou botar todo o meu dinheiro nisso. Aí foi a bolha, explodiu a bolha, caiu, virou quase tudo pó. Aí depois, devagarzinho, sem a gente perceber, ao longo dos anos, essa coisa realmente muda o mundo. A gente tem um Covid hoje, todo mundo já sabia que a internet ia acontecer o que está acontecendo. Mas precisou vir um Covid para a gente ver que a gente pode viver de uma maneira digital. E as ações da Amazon estão aí. Então, mesmas coisas a gente acredita que vão acontecer com as criptos. Tá? É um investimento de médio e longo prazo. Legal. Tem algumas perguntas aqui no chat, já até destinar aqui o espaço também. Henrique Queiroz, ele falando aqui, Glauco, você, né, no caso, e sobre os estudos recentes correlacionados com o stock to flow do Bitcoin ao preço do Bitcoin. Qual a sua opinião sobre o uso desses estudos na projeção do preço do Bitcoin? Ele está perguntando aqui, estudos recentes relacionados ao stock to flow. Não sei se é uma tentativa, exatamente. Eu acho válido, é uma tentativa de tentar fazer esse fluxo de caixa que você falou, mas eu sou da escola que eu vejo a valorização nisso em relação... Eu olho, no caso do Bitcoin, meu foco é na política monetária. Eu acho que ele vai valer alguma coisa do que tem que valer, do que valem as moedas, porque a função dele é moeda. No caso do Ethereum, por exemplo, como eu mencionei, eu acho que não é flow, eu acho que é percentual de contratos no mundo. Mas eu acho válido, eu acho que podia ficar aqui 2 horas falando sobre stock to flow, mas eu acho que assim como você tem formas diferentes de valuar ativos, é uma das 2 ou 3 formas que a gente vai evaluar criptos. No caso, aquelas criptos com a função moeda, servindo para Bitcoin, Litecoin, para Monero, para moedas anônimas, e não servindo para outro tipo de moeda, tá? Para outro tipo de aplicação. Entendi. O Paulo Pinto Silva aqui perguntando, aqui, ó, ele faz talvez uma pergunta aí, talvez pedindo um argumento. Qual o principal argumento que devo
ouvir para me convencer a comprar uma criptomoeda? Você tem algum argumento específico muito forte? Você falou vários, né? Mas assim, tem algum específico que você gostaria de talvez destacar? O específico é isso. É uma tecnologia disruptiva, descentralizada, baseada no conceito de no trust, e que eu acho que o establishment vai aderir a isso, porque isso é bom para todo mundo. Tá? Quando eu comecei, achei a tua pergunta muito boa. Quando eu comecei a ver esse negócio, todo mundo que eu falava era um mundo, vamos dizer, de anarquia, né? Anarquia, não, dane-se os bancos, dane-se o governo, eu quero viver sem banco e sem governo, não preciso deles, tudo isso. Isso é bobagem. Tá? Na realidade, a força disso está no inverso. Tá? Eu gosto de fazer um pouco o exemplo do Bitcoin com a calça jeans. Tá? A calça jeans ela foi criada por operários, a partir de uma lona de circo, era uma coisa horrorosa. Depois, a calça jeans foi usada pelo movimento hippie, ou seja, quem vestia jeans era contra a cultura, era um anarquista, né? E depois, a indústria de tecidos percebeu o valor daquele negócio. Esse negócio aqui é um negócio barato, que dura, é resistente, aquece no frio e não esquenta no calor. Então, nós vamos fazer esse negócio para sempre. A mesma coisa com os criptos. Tá? Em abril de 2017, o governo japonês deu curso livre ao Bitcoin. Tá? Não é curso forçado, deu curso livre. O que ele falou? Ele falou o seguinte, escuta, o Japão deve 230% do PIB. Ele já não pratica política monetária clássica há muitos anos. Já está fazendo taxa de juros real negativa há mais de 20 e vai começar a fazer taxa de juros nominal negativa, como está fazendo agora. Ele olhou e falou assim, escuta, vocês japoneses querem comprar e vender ativos, fazer reserva de valor com uma moeda que não é minha, não é meu passivo. Quando eu emito essa moeda, não é meu passivo, não é da minha conta. Não é controlada pelos meus inimigos, nem pelos meus amigos, por outros países. Vamos fazer um teste. Quem sabe um pouquinho de cripto, um pouquinho de no trust, de uma coisa que eu laissez-faire, que eu abro mão, controlado, possa ser útil para mim, inclusive. No mundo corporativo é a mesma coisa. Por que eu tenho que fazer uma transação numa cadeia de autopeças, por exemplo, onde eu compro e vendo uma peça, se eu preciso entrar no Oracle do sistema do cara, o cara precisa entrar no meu SAP, eu preciso mandar o dinheiro, assinar o contrato. Por que eu não posso fazer isso num contrato eletrônico, num blockchain, que eu não preciso confiar em você e você não precisa confiar em mim? Então, eu acho que essa questão, respondendo a tua pergunta do argumento, acho que o melhor argumento de todos é uma tecnologia disruptiva que foi colocado um ovo de pé, graças a um poder computacional que a gente tem hoje, que eu já expliquei, que ela não tem como voltar. O Axel, meu sócio, gosta de falar the genius is out of the box. Ou seja, o gênio saiu da garrafa. Né? Não tem como você ignorar essa tecnologia que está aqui e os benefícios que elas vão trazer para todo mundo. Entendi, legal. Tem aqui, para ficar completa a nossa live, eu estou vendo aqui na nossa... As principais mensagens, tem um terceiro xará aqui, Glauco Freire. Meu Deus! Caramba, ele até fala, nunca vi tantos xarás em um mesmo lugar. Caramba, vamos dominar o mundo, hein? Meu Deus! Glauco aí. Caramba! Ele falou, ele aproveitou até o comentário, ele faz uma pergunta, né? Não sei se talvez a gente até abordou, mas enfim. Os criptos ativos estão associados principalmente à necessidade de sigilo por parte do cidadão? Você acha que uma parte da demanda aí de transação seria muito mais uma pessoa que quer ter sigilos, propriamente, você acha? Excelente pergunta, meu xará. Eu acho que no mundo que a gente perdeu a privacidade, eu acho que dar um passo atrás não é ruim. Então, esse aqui é meu ponto. Tá? Eu acho que ninguém no mundo vai viver escondido mais no planeta. Isso não existe mais. Só você está numa caverna. Tá? E ninguém quer isso. Tá? Mas também a gente não quer o Google controlando a nossa vida. Né?
não há necessidade de saber em cada segundo onde eu estou. Então, eu acho que a cripto ela vai trazer de volta um meio termo para a gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um token que a gente tem chamado BAT, Basic Attention Token. É uma cripto, tá? Ele é um browser, ele é um navegador, como a gente tem, que ele não te empurra propaganda, ele não quer saber onde você está, e ele paga tokens, cripto, para você assistir ele. Quanto mais você navega, mais tokens BAT você ganha. E com isso, você está autorizando a ele a colocar propaganda para você, a te mostrar oportunidades e não se meter na sua vida. Então, é um pequeno exemplo do que eu estou te dando, de privacidade. Então, sim, eu acho que a cripto vai trazer um passo atrás de privacidade e segurança para a gente. E a gente não vai estar livre. De novo, se você quiser fazer alguma coisa ruim com cripto e negociar coisas ilegais, em algum momento fica até mais fácil de pegar você. Mas se você é um cara que anda na lei, que está tranquilo, que não está fazendo mal a ninguém, está fazendo os seus negócios, você pode também, entre nós, ser um pouco menos vigiado. Então, acho que esse que é o meio do caminho que vai acontecer. Essa é a boa notícia. Entendi. Bom, acho que aqui eu já fiz todas as minhas perguntas, pelo menos da minha parte, também atendi aqui as principais perguntas, mensagens que estão no nosso chat. Eu queria agradecer muito, Glauco, aí pela sua participação. Acho que o produto que você traz, acho que tem ali um desafio, mas também uma oportunidade muito grande. Acho que o desafio que eu digo mais pela questão ali de fazer várias vezes esse mesmo trabalho que você está fazendo aqui, de falar, introduzir esse mundo aqui, que é bastante diferente para os nossos olhos, quem não está olhando essa nova classe de ativo. Não sei exatamente se você tem alguma consideração final, alguma coisa que você acha importante que a gente não abordou aqui. Queria deixar aqui o canal aberto para você. Não, eu agradeço a atenção de vocês. Acho que eu falei tudo que eu queria. Vocês me deram um espaço muito bom. Muito obrigado. Tá bom. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e o seu tempo. Lembrando, para quem acompanhou aqui, gostou do bate-papo, gostou ali do produto, tem aqui, que nem no slide aqui, que o Glauco está apresentando, a BLP está presente na Necton. Então, você tem a possibilidade de investir nos 3 produtos aqui com a gente. Então, óbvio que dependendo ali do seu perfil de investidor também, tem que se atentar a esse detalhe. Mas acho que é bastante atraente aqui e acho que é uma facilidade bastante boa, né? Você colocar através de um fundo que vai ter o trabalho aí do Glauco fazendo a gestão aí, procurando os melhores ativos. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Relembrando aqui, convido a todos a se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas lives, conteúdos diários, enfim, a gente vem fazendo várias coisas aqui no nosso canal. Bom dia a todos. Bom dia não, boa noite a todos. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.